Vocês sabem quem foram os huguenotes? Os huguenotes eles foram cristãos franceses, calvinistas, que foram condenados à morte por simplesmente pregarem o evangelho e anunciarem as boas novas de salvação. Nesse vídeo de hoje nós vamos, pelo menos de forma resumida, entender um pouquinho sobre a vida desses santos do passado, desses homens de Deus que viveram no seu tempo e que marcaram a história da igreja. Lembrando que eu estou com a voz um pouco rouca, ainda estou um pouco gripado, mas nada que nos impeça de conversar um pouquinho e falar um pouquinho de teologia e de história da igreja aqui com vocês. Era o ano de 1550, o protestantismo crescia de forma assustadora em toda a França e os mais conhecidos huguenotes ou calvinistas foram fortemente perseguidos. Quase 300 mil deles chegaram ao Brasil. Em 1558 eles foram condenados à morte em Guanabara por Villegagnon e, condenados à morte, eles foram obrigados a colocar por escrito aquilo que eles pregavam, aquilo que eles criam, aquilo que eles afirmavam. E então nós temos a maior confissão de fé, uma das melhores confissões de fé de toda a história da humanidade, promovida e redigida por esses homens de Deus chamados huguenotes franceses calvinistas, que morreram, e quando eles foram enforcados, várias partes dos seus corpos foram jogados de um despenhadeiro, dando testemunho, portanto, através do martírio da sua fé e da sua comunhão no Deus Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Em uma noite conhecida como Noite de São Bartolomeu, quase 3 mil protestantes huguenotes calvinistas franceses foram executados, foram mortos por meio da perseguição promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Uma perseguição sem fim, uma perseguição ferrenha, onde vários homens de Deus foram mortos por causa da sua fé. Clyde Menschrick, em seu livro A History of Christianity, a história do cristianismo, diz que naquela mesma noite de São Bartolomeu, as ruas ficaram totalmente tomadas de sangue. Os huguenotes eles foram obrigados a quase 12 horas escrever um texto sobre o que eles afirmavam, sobre o que eles criam. Por meio de perguntas e respostas, eles estavam então assinando a própria sentença e ao mesmo tempo entregando para a humanidade a Confissão de Fé de Guanabara, uma das perfeitas e maravilhosas confissões de fé que nós temos na história da igreja. Isso só mostra que Deus usa as dificuldades, as intempéries, as provações e até mesmo as perseguições religiosas para promover o seu evangelho, para promover o seu reino em todo o mundo. A Confissão de Fé de Guanabara não é o Evangelho de Cristo, mas é uma confissão, é um documento que atesta e mostra o verdadeiro Evangelho escrito pelos santos apóstolos de Cristo. Por causa da perseguição desses homens, nós podemos ter um conhecimento elevado das Escrituras pela graça de Deus. Glorifique a Deus por causa das perseguições, porque elas produzem perseverança, como diz as Escrituras.